Mercado do Palmeiras para 2025 é o tema polêmico, né, Arthurzinho? Da temporada, sobre isso que a gente vai falar agora. Já chega deixando o seu comentário com quem que você gostaria de ver no Palmeiras para a próxima temporada. Arthurzinho, é lógico que isso vai depender, primeiro, das saídas que o Palmeiras terá no próximo ano, né, na próxima temporada. E aí, a partir disso, a gente sabe que é possível, tá, pessoal, que tenhamos as saídas de Rony, de Gabriel Menino, Vitor Reis, caso receba uma boa proposta, Rios, caso receba uma boa proposta, outros jogadores. Palmeiras pode ter aí, Arthurzinho, vamos colocar de 5 a 6 saídas, que consideravelmente já abrem um pouco, né? Um pouco ou bastante, a folha salarial do Palmeiras e de repente colocam mais verba no caixa, além do que já vai entrar com patrocínio, né? Então, assim, dinheiro não falta. Dinheiro não falta e o Palmeiras precisa contratar. Tendo em vista os principais pontos fracos do Palmeiras nesse ano, né? Que foi uma temporada de altos e baixos ali, acho que a gente tem muito claramente que o Palmeiras tem como prioridade um 9, né? Fez aquele burburinho ali pelo Gabigol. O Gabigol não vem para o Palmeiras antes que o pessoal já fique ali. É uma possibilidade, ainda não fechou com o Santos, ainda não fechou com o Cruzeiro. Não vem. Leila fechou portas depois de tentar e ele não vir. Mas é uma posição prioritária para o Palmeiras. As pontas, e aí digo as pontas, né? Por conta da saída do Estevão, o Felipe Anderson, que é um jogador de beirada, mas não é um jogador de explosão. Tanto que a gente vê o vício do Palmeiras em jogar a bola no Estevão para ele de fato partir para cima, driblar, né, Arthurzinho? E, enfim, distribuir outros nomes pelo campo. Talvez um zagueiro, talvez 2 zagueiros, talvez um volante, enfim. Temos possibilidades para o Palmeiras. Arthurzinho, qual deve ser o foco do Verdão para a próxima temporada? O Palmeiras que já tem ali o Hércules, que é um volante, né, como um dos principais alvos. Tá olhando atacante nos Estados Unidos. Tá dando já uma olhada geral no mercado. Qual que é a tua impressão, meu querido? E para você que escutou o Bruno falando atacante nos Estados Unidos e não lembrou de Tati Castelhanos, você não sabe o que é uma boa novela, meu amigo. Salve, rapaziada. É isso aí, deixa o seu like e vem com a gente, porque na minha opinião, Bruno, o problema do Palmeiras é um problema que não é de hoje, né? Olha só, estamos falando sobre o Palmeiras contratar um zagueiro, que faz muito tempo que nós falamos isso. Estamos falando sobre contratar volante. Olha só, antes do Aníbal Moreno, isso era um grande problema do Palmeiras. E voltamos, né? 4 anos, tá bom? Ou quer mais? De espera por um centroavante. Cara, eu acho que a postura do Palmeiras ela continua sendo muito clara sobre o que vai querer para a próxima temporada e sobre principalmente o que a diretoria acha certo. E isso não quer dizer que é o que eu acho. Mas eu acho que vai continuar no esquema de aposta. Contrata um jogador aposta, talvez um jogador que chegue para jogar, mas assim, eu acho que o Palmeiras ainda vai continuar comendo pelas beiradas. E aí, o que eu acho sobre isso? Eu acho uma merda. Porque é só você ver a diferença, né, de futebol, por exemplo, que o Palmeiras disputou essa temporada para que o Botafogo disputou. E aí você pode chamar o John Textor do que você quiser. Você pode chamar de irresponsável, você pode chamar de maluco, você pode chamar do que for. Trazer o Luiz Henrique, trazer Thiago Almada, trazer Alex Telles, trazer Barbosa, trazer todo mundo, um time, cara, que é campeão da América hoje. E deu certo, funciona. Mas a conta vai cobrar amanhã. É mais independente. Cara, não é nossa responsabilidade isso aí. O Palmeiras tem cuidado dele. O Palmeiras, Bruno, fez demais com de menos. Faz muito tempo que o Abel Ferreira tira leite de pedra com esses jogadores. Agora, existe claramente a necessidade de você contratar reforços. Então, as posições são de praxe. Eu acho que o Estevão vai sair, e isso a gente já sabe faz um ano. Então, se o Palmeiras não se movimentou ninguém ainda para contratar alguém, que obviamente você não vai contratar outro Estevão, porque é impossível, mas se você vai contratar alguém que faça aquela posição que ele faz, você tem que contratar. Nós falamos sobre talvez Zé Rafael sair, sobre Richard Rios sair, sobre Fabinho. Então, cara, são possibilidades que você tem que contratar. E aí, claro, essas posições, se você quiser fazer, por exemplo, o que você fez com a zaga esse ano, embora eu acho que precise de outro zagueiro também, que é você ter dois
dois ou três caras que já são cobra criada da bola e você subir 2 garotos da base para fechar o elenco, eu acho interessante. Você pode fazer isso de volante também, porque tem o Figueiredo, por exemplo, que é muito bom, mas você precisa de um outro volante mais experiente que venha para essa posição. Então, eu acho que o Palmeiras ele peca nessa questão dessas movimentações de mercado, porque se torna um time muito previsível, Bruno. E hoje, querendo ou não, a coisa mais fácil que tem é você tirar o Palmeiras para otário. Porque todo mundo sabe do que o Palmeiras precisa, todo mundo vai inflacionar o preço em relação ao Palmeiras. Só que de 2 ou 3 temporadas para cá, são as mesmas posições que são carentes no nosso Verdazo. Pois e aí acho que já é um ponto para a gente virar a chave e entender quais mercados o Palmeiras vai buscar na próxima temporada, né? Já deixem aqui nos comentários o que vocês acham. O Palmeiras deveria ir atrás de jogador brasileiro, jogador estrangeiro, enfim, mercado sul-americano, mercado europeu, jogador em fim de contrato. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Mas, Arthurzinho, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro nome que surgiu relacionado ao Palmeiras e de fato tem esse interesse, que é o Hércules, né? Que é um jogador jovem, não é um jogador promessa, não é um jogador de seus 24 anos ali, mas é um jogador jovem, né? Vi muita gente falar, como assim jogador jovem? 24 anos, o cara é jovem. O cara tem pelo menos mais 6 anos, um excelente nível aí, se não for mais, né? E é um jogador, de fato, que entrega muito no Fortaleza. E aí, mas é uma aposta. Todo jogador tem seu nível de aposta. O Felipe Anderson foi uma aposta de, teoricamente, baixíssimo risco, né? E acabou não entregando até agora, até o momento. Então, todo jogador vai ter esse nível, esse grau de aposta. Só que daí para você olhar e falar, putz, por que a gente não vai? Né? Até o Zé, em alguns momentos, comentou aqui, falou, pô, é uma possibilidade, será ir atrás de jogadores de clubes brasileiros? Aí entra muito isso que você falou, Arthurzinho. Aqui e nos principais rivais, a galera vai barreirar direto, né? Ou vai inflacionar, como já aconteceu em outros exemplos, quando o Palmeiras sondou o Bruno Henrique, por exemplo, quando sondou, enfim, outros jogadores. Pedro, exatamente. Então, se você for lá, o Zé chegou a dar o exemplo, falou, pô, por que não vai no Fabrício Bruno, que está agora na reserva do Flamengo? Acha um bom zagueiro, a gente tem ótimos nomes. Você tem o Júnior Santos, que está na reserva do Botafogo, enfim. Você tem bons nomes, só que o que o Flamengo está querendo com o Fabrício Bruno? O Flamengo está querendo fazer 80 milhões com o Fabrício Bruno. De euros. Então, não é esse cara que o Palmeiras vai contratar. O Flamengo não tem por que facilitar uma saída desse cara para o Palmeiras. O Botafogo também não. Né? São caras que estão subindo o nível ali, o sarrafo no futebol brasileiro, e a tendência é que eles não negociem com o Palmeiras. Então, eu acho que tem um ponto também nisso, Bruno, desculpa te interromper, porque eu acho que é o seguinte, esses times não têm a necessidade de vender esses jogadores para o Palmeiras, porque eles não precisam de dinheiro. Você não está falando de um Maurício que você foi buscar no Internacional porque aconteceu uma catástrofe no Rio Grande do Sul e eles precisavam fazer dinheiro. O Maurício só está no Palmeiras hoje por causa disso. Então, o Flamengo não tem essa necessidade, o Botafogo não tem essa necessidade. E não tem a necessidade nenhuma de, por preço de banana, você reforçar o Palmeiras, que é seu rival direto. O Palmeiras, num ano completamente atípico, num ano que está jogando mal, se não fosse um pouco mais competente, ia tirar esse título brasileiro do Botafogo. E pode ser que aconteça ainda. Então, não tem, acho que a menor condição de você olhar para um clube, por exemplo, nós, o Palmeiras, faz sentido algum você chegarem no Palmeiras com uma proposta ridícula pelo Rafael Veiga e você entregar ele para o Flamengo, por exemplo? Não faz. Então, na minha concepção, eu tô nessa mesma linha de raciocínio. Ninguém é bobo, né? Ninguém vai querer dar jogadores que são bons a troco de banana. E aí, nessa mesma ótica, quem que sobra para o Palmeiras contratar? Você não vai no Cuiabá buscar jogador de um time que foi rebaixado para você que vai jogar um Super Mundial em 2025, tá ligado? Exato, e acho que assim, até além da questão do Mundial, acho que o pessoal tá focando muito, Mundial. Gente, a chance do Palmeiras, de qualquer outro brasileiro, tá, levar alguma coisa nesse Mundial é isso aqui. Não tem que ser o foco. O Palmeiras hoje tem que focar em voltar a ser campeão da Libertadores, voltar a ser campeão brasileiro, né? Enfim, subir o nível como os seus rivais subiram. E aí você tem, por exemplo, o Facundo Torres, que é um jogador que também está com o nome ligado ao Palmeiras, né? Atacante uruguaio que joga na Major League Soccer lá nos Estados Unidos. Mas é um jogador dos Estados Unidos. O Palmeiras já trouxe aí o Atuesta, que deu bom, né? Legal. Mas
Pode ser. E o Almada. Exato. Você tem nomes que funcionam e nomes que não funcionam. Né? E o Palmeiras, acho que a grande questão, Arthurzinho, é que a gente precisa entender como é que está sendo a mecânica de contratações do Palmeiras. E aí, a entrevista que a Leila deu recentemente para o UOL, se eu não me engano, é muito marcante em relação a isso, porque ela fala, eu barro o jogador. E ela fala do Anderson Barros como, eu perguntei para o meu diretor, ele falou, eu não tenho o número desse empresário. Como se, num ar meio esquisito, assim. Em que parece que ela dá as cartas e que o diretor tá ali como uma mera marionete, entendeu? Acho estranha essa dinâmica, enfim, o Palmeiras, só para explicar, né, pro torcedor, a análise de desempenho e o departamento de análise de mercado, eles funcionam e eles entregam dados e nomes para a direção. Eu acho que a grande virada de chave que o Palmeiras precisa é buscar o primeiro nome que é oferecido. Porque o departamento entrega para a direção, né, para a comissão técnica, para essa posição aqui, a gente tem essas 3 opções. Esse aqui é o mais indicado, esse aqui é uma outra boa opção, esse aqui também é uma opção. O Palmeiras muitas vezes está indo no terceiro, no segundo, no quarto. Né? O Palmeiras precisa confiar no seu departamento, que faz um bom trabalho, e botar a carta e botar grana no primeiro nome. Pode ser que não faça isso com todos, né? Com todos os nomes que vão chegar, com todas as posições que vão chegar, vai até depender da própria necessidade. Se, por exemplo, o departamento de scout te entrega um primeiro volante, uma lista de primeiros volantes, você tem ali o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez você não precise ir de fato no primeiro, porque o primeiro volante do Palmeiras hoje é brabo, né? Sim. Mas aí é um cenário agora. Você vai substituir o Estevão. O Estevão saiu. Leila, tem aqui, essa lista com 7 pontas. São esses 7 aqui. 7. Esse aqui é o mais indicado, esse é o segundo mais indicado, esse é o terceiro, esse é o quarto, quinto, sexto, sétimo. Você não pode substituir o Estevão, que é o teu cara na temporada, com o quinto nome. Não. Essa é a grande questão. De onde vem, de qual mercado vem, pouco importa. Isso é um trabalho do departamento de scout do Palmeiras que é bem feito. A grande questão, acho que é a necessidade de um alinhamento de expectativa e de necessidade do elenco, né, Arthurzinho? Eu acho assim, Brunão. Vamos pegar o exemplo claro do campeão da Libertadores, que é o Botafogo. O Igor Jesus, você acha que era o primeiro nome na lista para ser centroavante? Honestamente? Eu acho que não. Talvez não, mas eu acho que não. Também não acho que era o quinto. Não acho que seja o quinto. Não acho que seja isso. Mas, para mim, na minha concepção, não tendo a lista, né, não tendo os tópicos, eu imagino que talvez fosse a terceira opção, talvez a segunda, mas como um cara que viria para brigar por posição com o Tiquinho Soares, que era o grande nome do Botafogo até então na última temporada. O Luiz Henrique era a primeira opção? Luiz Henrique era a primeira opção. Eu acho. Luiz Henrique, Almada. Né? O Luiz Henrique, o Almada, o Savarino era a primeira opção na lista? Talvez não fosse. Talvez fosse a segunda. De ser um cara também que estava jogando nos Estados Unidos, né? Então eu acho assim, são pontos em que nós estamos pegando um time campeão e agora, obviamente, é fácil falar, mas, cara, são assim que times campeões são construídos também. São assim que times são montados. E agora eu falo para vocês, peguem nesse elenco do Palmeiras, que é titular hoje, e pensem, quantas primeiras opções o Palmeiras tem das contratações que foram feitas agora? Talvez você possa falar, talvez foi o Giai que o Palmeiras foi, contratou, disputou com o Atlético de Madrid e trouxe. Talvez o Felipe Anderson, que foi aquele primeiro e tal. Mas pensem, quantas primeiras opções o Palmeiras tem hoje? E eu acho que isso que o Brunão fala é muito importante, é muito interessante. Porque não necessariamente se você contratar 11 jogadores que são top de linha e são os melhores do mundo, você vai ser campeão. O PSG fez uma temporada frustrante tendo Neymar, Messi e Mbappé. E isso não quer dizer que você tendo 3 jogadores cracaços da bola, você vai ser campeão. Agora, aumenta a chance, né? Se você tem um time que a maior parte deles, ou então existem jogadores que desequilibram partidas, a sua chance de você ser campeão e você elevar o nível da sua temporada é algo altíssimo. Pois exatamente. Acho que esse é o grande ponto e é o que a gente precisa observar e precisa ter na próxima temporada.
Qual mercado? Todos os mercados. O Palmeiras observa todos os mercados. No mercado nacional, você pegar ali jogadores de rivais diretos é muito difícil por conta do valor, né? Esses caras não vão cobrar barato. Mas você precisa, de fato, confiar no departamento de scout e aí trazer uma peça que seja da primeira prateleira. Ah, mas a primeira prateleira é o quê? Trazer o Mbappé? Não. Da primeira prateleira que o teu departamento te entrega. Que ele já está, obviamente, considerando o orçamento, né? E aí, de fato, abrir os cofres para trazer esses jogadores, Arthurzinho. Acho que a gente entrou num cenário, né, infelizmente, e acho que por conta desses erros repetidos, de precisar de muita gente agora. Palmeiras não precisa hoje, num elenco de 2 jogadores, beleza. Você vai ajustar o nível. Você vê, o Botafogo tem um time forte, mas trouxe muita gente. Precisava de muita gente. O Botafogo trocou um time inteiro. O Flamengo, mesmo não fazendo uma grande temporada, conquistou seu título de Copa do Brasil, trouxe quem no começo do ano? Já com um time sólido, uma base sólida, o Flamengo trouxe o De La Cruz. Trouxe um jogador. De uma prateleira A. Quanto que o River quer? 80 milhões. Toma, 80 milhões. Acho que é isso que o Palmeiras precisaria estar fazendo. Se não tivesse, né, entrado num ciclo vicioso de pegar segunda, terceira, quarta opção e hoje precisar de várias primeiras opções. Então, vai ser uma temporada que o Palmeiras vai precisar abrir o cofre e aí, a partir disso, a partir desse ajuste para as próximas, vai olhar e falar, pô, nessa janela eu preciso de um reforço. Nessa janela eu não preciso de ninguém. Nessa janela eu preciso de 2. Eu preciso repor um só. Mas hoje o Palmeiras se coloca numa situação em que ele precisa mudar esse padrão para voltar ao sarrafo alto e um nível competitivo forte com seus principais rivais, né, Arthur? É isso, Brunão. Matou a pau e é isso. Até porque eu acho que, óbvio, a gente não tem como comparar em poder aquisitivo o Flamengo com o Palmeiras. Mas o que o Flamengo faz, para mim, em muitos casos, é extravagância. Você olha os 3 laterais esquerdos do Flamengo. Tem o Vinha, que acredito que ainda esteja machucado, Ayrton Lucas e Alexandro. São 3 laterais que hoje seriam titulares no Palmeiras. O Alexandre só chega por conta da lesão do Vinha. Qualquer um deles seria titular no Palmeiras hoje. Então, o que eu acho nessa história toda é que se você pega para ver posição por posição, o Flamengo contrata demais. Mas nunca falta peça. O Palmeiras contrata de menos. E é aquilo. Acho que o Brunão é perfeito quando ele fala sobre você ficar pegando... Entendo o que eu vou dizer, tá? Refugo. Chega uma hora que, cara, não dá. É só vocês verem quanto dinheiro o Palmeiras já picou em contratação que não deu certo. E beleza, eu acho que quando você traz um Atuesta, tudo bem, é uma boa aposta. Quando você traz o Felipe Anderson, de boa, é uma boa aposta. Quando você traz outros atletas que chegam para fazer essa posição, são boas apostas. Agora, existem momentos em que você precisa apostar mais pelo sim do que pelo talvez. E eu acho que o Palmeiras aposta muito pelo talvez, e nessa, cara, seus rivais estão apostando pelo sim. Exato. É isso. Vamos ver então o que vai acontecer. Vocês vão acompanhando tudo aqui no TLD. Se inscrevam no canal, Arthurzinho. Tamo junto, meu querido. E até a próxima.